Alô galera que gosta e que acompanha o futebol goiano, forte abraço a todos vocês, em especial aos vilanovenses. Sejam bem-vindos ao Futebol 62, é sempre uma grande satisfação contar com a sua audiência aqui no canal. Eu já fiz uma live, a live do pós-jogo, mas eu sempre gosto de fazer esse vídeo mais resumido da minha impressão, da minha opinião sobre o jogo, né? E eu vou falar agora, nessa sequência, sobre essa derrota do Vila Nova para o Ituano por 3-1 lá em Itu, jogo da terceira rodada do Campeonato Brasileiro da Série B e resultado que colocou o time colorado na zona do rebaixamento da competição. Então, na sequência, eu volto aí com as minhas impressões deste Vila Nova e Ituano. Aqui no Futebol 62, jornalismo esportivo do século XXI. O Futebol 62 tem o patrocínio da Viegas Printer, locação de impressoras. Você sabia que o valor mensal que você paga pela locação de uma impressora equivale ao valor de um toner? Pois é, a Viegas Printer tem a impressora ideal para o seu negócio. Atendimento em todo o estado de Goiás. Você pode falar com um dos nossos consultores por este WhatsApp que aparece aí na tela, 99143 7700, Viegas Printer, patrocinadora do Futebol 62. Bom, o Vila sofreu a primeira derrota dele, no Campeonato Brasileiro da Série B, havia empatado os dois primeiros jogos, derrota para o Ituano, 3-1 na noite deste sábado lá em Itu. Com este resultado, o time colorado caiu para a zona do rebaixamento, está na 17ª colocação. Já o Ituano, que ganhou, subiu para segundo lugar. O Ituano saltou de 14º para segundo lugar, para você ter uma ideia do quanto valeu para a equipe de Itu essa vitória sobre o Vila Nova. Eu vou trazer aqui os números do jogo, para a gente, até para endossar aqui alguns comentários. Aí estão os números do jogo: posse de bola 44% para o Vila, 44% para o Ituano, 56% para o Vila. Precisão nos passes, 90% do Vila, 85% do Ituano. Finalizações, 16 do Ituano, 6 certas, 8 do Vila, 3 certas. Cruzamentos, 24 do Ituano, 29 do Vila. Lançamentos, 19 do Ituano, 35 do Vila. Desarmes, 23 do Ituano, 7 do Vila. Este é um número, sem dúvida, muito impressionante, né? E os escanteios, 3 do Ituano, 9 do Vila. Ao fundo, você escuta aí a Mel e a Pretinha, as cachorras aqui de casa. Hoje elas não estão me deixando gravar, mas o torcedor vai desculpando aí. Eu ainda não tenho um estúdio aqui, para que seja a prova de som externo. Então, de vez em quando, elas podem aparecer ao fundo aí, algum animal, que surge aqui. A gente mora aqui numa zona rural, então de vez em quando aparece aqui um bicho aqui na porta, e a Pretinha e a Mel estão sempre atentas para fazer o alarme que é necessário. Bom, mas vamos falar do jogo, que é o foco aqui do vídeo. Vou trazer aqui para vocês também um mapa de calor, eu gosto dessas coisas. Aqui está o mapa de calor do jogo. Este é o mapa do Ituano. O Ituano usa muito essa saída de bola pelo lado esquerdo, por isso você pode ver que do lado esquerdo tem uma mancha mais clara, de amarelo, e usou no ataque, atacou especialmente pelo lado direito, jogando em cima. Esse jogo pelo lado direito ele foi muito forçado depois da saída do Formiga. Aí com o Moacir improvisado ali, o Moacir começa na direita, mas depois vem para a esquerda. O Ituano acabou forçando demais esse jogo ali pelo lado direito, em cima do defensor, do lateral esquerdo do Vila, no caso. Do lado esquerdo lá do Ituano tem alguma movimentação mais forte, mas nada comparado ali com o volume de jogo pelo lado direito, que era a opção do técnico Mazzola Júnior. Então era um time que saía pelo lado esquerdo, a saída ali com o Rafael Pereira, o volante, com o Mário Sérgio, e ele saía do lado direito e tentava fazer, os treinadores chamam isso de troca de corredor, Você começa por um lado, troca o corredor para o outro,
para tentar pegar a defesa adversária desestabilizada. Então o Ituano mostra isso muito claramente. É um time que sai pela direita e tenta concluir as jogadas pela esquerda. Agora vamos ver aqui o mapa do Vila. O Vila já é uma concentração muito grande no meio campo, né, passes ali na zona central de campo. O Vila não trabalhava, nem chegou a trabalhar muita bola ali entre zagueiros, mas trabalhava muito ali nessa linha de meio campo, onde atua ali o Arthur, atuava o Wagner, até ele ser substituído, o Rafinha, os dois ponteiros, o Mateuzinho também, né, muito por esse lado direito aí. E já mais à frente, próximo da área, o Vila apostou muito nas jogadas pelo lado direito do seu ataque, especialmente depois da entrada do Diego Tavares no segundo tempo, né? Ele que busca mais a linha de fundo. Então esse aí é o mapa da equipe do Vila Nova. Agora vamos ao jogo. Bem, o jogo eu vou dividir em duas fases. A primeira fase até o primeiro gol do Ituano. Um Vila que tinha o domínio do jogo, em que pese o Ituano tivesse dado chegadas perigosas, duas chegadas perigosas até aquele momento, mas o Vila controlava o jogo, tinha muito mais posse de bola, 63% no momento do pênalti, essa era a posse de bola do Vila. Então o Vila era uma equipe que controlava bem o jogo, não tinha conseguido ser agressivo, mas também estava sempre mais próximo do gol, pelo menos do gol do Ituano, do que o Ituano do gol do Vila. Faltava aquele passe final, aquela infiltração, mas o Vila era muito competitivo no jogo naquele momento. E aí num lance só aconteceu com o Vila aquilo que pode acontecer de pior em um único lance. Como é? O Vila perde um jogador expulso, tem um pênalti contra e na cobrança do pênalti o adversário faz o gol. Então você tem pelo menos duas situações muito pesadas dentro do jogo. Um jogador a menos e um gol. Então assim, o Vila pagou o jogo praticamente, o Vila perdeu ele ali, naquele lance do George, eu vou falar sobre o lance também, mas quando esse tipo de coisa acontece, a equipe fica muito fragilizada dentro de campo, isso aconteceu com o Vila. Para piorar, o Vila ainda toma o segundo gol 8 minutos depois, uma enfiada de bola do Rafael Pereira para o Rafael Elias, né, os dois Rafaéis ali da equipe do Ituano. O Rafael Elias marcou o segundo gol dele e ele matou o jogo. E a gente sabia que o Vila tinha perdido a partida quando sai o segundo gol do Ituano. O lance do George, a falha é evidente, eu acho que não preciso nem falar aqui dessa obviedade, mas para mim ela é muito motivada pelo fato de o goleiro não saber o que ele ia fazer. O George não sabia o que ele ia fazer quando a bola chegou nele. E isso tem uma parte do goleiro, né, vamos dizer assim, pelo lado individual, uma falha individual, mas tem uma falha coletiva como time. Porque um time precisa saber o que fazer a cada momento dentro de campo. Uma equipe que tem um modelo de jogo, e o Vila já é um time que tem um modelo de jogo, ele demonstrou uma falha nesse quesito. Pois quando a bola volta para o George, não tem ninguém para ele como opção. Então a opção dele seria apenas o chutão. Mas me parece que isso não era muito claro para ele. Tanto que ele não chega dando chutão na bola. Não era uma definição explícita para ele. Se fosse, ele descumpriu. Né? Descumpriu ela assim, de maneira muito clara. Mas eu senti a falta disso. Quando a bola chega no George, ele não sabia o que fazer. E acho que não sabia nem coletivamente e nem individualmente. Tanto é que você pode ver que ele trava na bola. Ele trava. Ele não tentou o drible, ele não tentou chutar, nada. Ele travou na frente da bola. O jogador rouba a bola dele. E aí ele acaba cometendo o pênalti. Foi bem expulso. Né? O jogador ia invadir o gol, ele segura pela perna. Realmente tinha que ser expulso. No segundo tempo, outra coisa, né, ainda nesse ponto, quando era da substituição, eu não teria mexido no Wagner, teria mexido no Daniel Amorim, na troca para fortalecer. Ah, mas aí o Vila ficaria sem referencial de ataque, você já ia ficar sem alguém. Né? Então era melhor, eu acho, você ficar sem um referencial, tentar ter um jogo de mais velocidade para o segundo tempo, colocando jogadores velozes, mas eu não teria mexido no Wagner, que estava bem. Não era uma partida brilhante, mas ele participava bem do jogo até aquela hora. Chegou o intervalo, outra vez, né?
substituiu os homens de lado. O Igor, ele troca o Mateuzinho e o Pablo Diego pelo Diego Tavares e o Victor Andrade. Eu teria mexido no Daniel outra vez. Teria mantido o Mateuzinho e trocado o Daniel Amorim e o Pablo Diego. Por quê? Para o Vila ter um ataque de velocidade, ter quem alimentasse esse ataque de velocidade. O Mateuzinho é um cara que segura bem a bola, constrói bem pelo lado. Então eu teria ido com esses dois atacantes mais rápidos para você ter força e ter saída com o Diego Tavares e o Victor Andrade, mas eu teria tirado o Daniel Amorim. Depois ele fez o gol. É muito fácil eu chegar aqui e nem tocar nesse assunto. Foi ele quem fez o gol, mas eu teria mexido. O Ituano aumenta o placar logo aos 3 minutos, né, num bate-rebate dentro da área, o zagueiro dá um toque de calcanhar, faltou decisão ali para a zaga do Vila, e o Allion marca o terceiro gol. O Vila ainda descontou com o Daniel Amorim, deu um certo calor no Ituano na reta final. O Vila foi valente, né, mesmo com um a menos, tentou, buscou, mas não conseguiu reverter um resultado que era muito difícil de reverter. Você sair de um 3-0 com um jogador a menos e ainda buscar alguma coisa é um fato raríssimo no futebol, e o Vila acabou não conseguindo. Então, para mim, a derrota do Vila ela passa por aquele lance do George. Talvez o Vila até perdesse o jogo, mas eu acho que o George era preferível, inclusive naquela jogada, tomar o gol do que fazer o pênalti ser expulso. Se você toma o gol, você ainda tinha mais uma hora de jogo ali, e o Vila estava competindo bem com a equipe do Ituano, né? Então eu penso que era possível o Vila buscar o empate, talvez até a virada. Mas quando você toma o gol, vai estar perdendo igual estaria se tomou o gol, ainda com um jogador a menos, e isso dificulta demais a ação do time dentro de campo. Então o George, o seu erro comprometeu todo o trabalho do Vila nesse jogo lá contra a equipe do Ituano. No Vila eu gostei do Arthur, achei que mais uma vez foi muito bem. E gostei da entrada do Diego Tavares. Achei que o Diego deu uma mobilidade boa para o Vila ali pelo lado direito de ataque. Arrastou as jogadas por ali no segundo tempo, cavou faltas para o Vila naquele setor para colocar a bola na área. Então gostei do Diego no jogo. Gostava do Formiga até o momento em que ele foi substituído. Acho que o Formiga estava bem no jogo, mas acabou sofrendo uma lesão muscular. Tendência é que fique aí mais um período afastado. O Formiga vem sofrendo muito com essas lesões, né, se a gente observar nesse histórico recente dele. Mas é um jogador que fazia um bom jogo até aquele momento. O Alex foi razoável, não comprometeu. Os dois zagueiros, aquela enfiada de bola do segundo gol, né, tem que cortar um lance daquele, né, não dá para a bola chegar no atacante atrás da zaga com um passe vindo lá do meio campo. O Rafinha, achei que foi de razoável. O Mateuzinho não fez um grande jogo. O Wagner estava bem participativo no lance até ter sido substituído. Daniel Amorim perdeu um gol feito no primeiro tempo, faltou força para ele para chegar na bola. No segundo tempo ele teve um de oportunismo, né? Aproveitou-se da falha ali do zagueiro do Ituano, o Léo Santos, e marcou o primeiro gol dele com a camisa do Vila Nova. Victor Andrade achei que não entrou bem no jogo. Não foi um desastre, vamos dizer assim, mas o segundo tempo dele foi um segundo tempo fraco. Essas aí as minhas principais impressões desse jogo em que o Vila Nova perdeu para o Ituano por 1-0. Você, torcedor colorado, pode deixar aí a sua visão, a sua manifestação, ela é sempre muito bem-vinda aqui no canal. Muito obrigado a todos vocês e até a próxima.